desprezando-me, isolando-me, crendo defender um território interior que só pertencia a mim. O que era eu na escuridão dessa torre? Mestre do quê? De que aparência? De que falsa identidade? Não passava do ar rarefeito de uma escuridão egoísta. Bem-vindo ao 18º episódio do Alocatarô. Meu nome é Diego Ponciano. Se você ainda não segue o Alocatarô no Instagram, segue lá, @Alocatarô. Lá você encontra complementos do que você ouve aqui no podcast, com textos que eu escrevo e também agora com vídeos semanais no IGTV. Tudo que você encontra lá são conteúdos complementares do que você escuta aqui. Então eu recomendo que você faça essa leitura, assista esse vídeo. São leituras rápidas, vídeos curtos, que vão estender ainda mais o nosso entendimento e a nossa meditação sobre a carta dessa semana, que é a Torre. É o arcano 16 dos arcanos maiores. Ela conversou muito comigo essa semana. Vamos ver o que ela tem para falar para vocês também. O trecho que eu li na abertura desse episódio é do livro O Caminho do Tarô, do cineasta, tarólogo e escritor Alejandro Jodorowsky. Se você curte tarô, curte cinema, curte esoterismo de uma forma geral, principalmente se você está estudando o tarô ou só tem curiosidade, esse é um nome que você precisa conhecer, não só os livros e os estudos dele sobre tarô, mas também as outras criações dele, tanto para o cinema quanto para a literatura. Quem já ouve o Alocatarô já sabe que lá no final do episódio eu dou conselhos para você através do tarô. Então, escolhe um número 1, número 2 ou número 3, medita numa pergunta, numa situação que você está passando, pede um conselho. Eu sugiro apenas que você seja o mais objetivo possível nessa questão, já que é só uma carta e é algo remoto, não é uma jogada inteira de tarô. Então, quanto mais objetivo você for na pergunta e na solicitação do seu conselho, melhor a resposta lá no final. Então, escolhe uma dentre 3 cartas, 3, 2 ou 1, e presta atenção lá no final do episódio o que o tarô tem para falar para você. Se você precisa de uma tirada um pouco mais complexa e precisa de respostas para questões que você sozinho ou com a ajuda dos amigos e da família não conseguiu encontrar, eu sugiro que você entre em contato comigo. Pode ser por direct lá no Instagram ou por e-mail através do alocatarô.com.br para a gente marcar uma consulta. Eu tenho consultas desde o WhatsApp ou por telefone e presencialmente para quem mora em São Paulo ou região. E é legal porque a gente pode abordar vários temas, você tem a oportunidade de fazer diversas perguntas e a gente se debruçar sobre diversas circunstâncias da sua vida e achar ali conselhos, respostas e saídas. Então, se você tem interesse, me chama por direct ou por e-mail e a gente marca. Como eu disse, o arcano dessa semana é o arcano 16, é a Torre. Quem aí nunca ouviu falar da Rapunzel, né, dos contos de fada? Ela morava onde? Numa torre alta, e ela passou toda a sua vida, toda a sua existência nessa torre. Ela foi, obviamente, não foi por escolha dela, ela foi colocada ali e trancafiada lá, e ela não tinha como sair. Tudo que ela conhecia do mundo era o que a sua madrasta apresentava, deixava ela conhecer. Então, ela dependia de uma outra pessoa para trazer informações, para trazer alimento, para trazer luz sobre o que era o mundo e, consequentemente, ela tinha ali uma visão distorcida do que era o mundo, através do que ela via da sua janela ou do que lhe era contado. Através de muito medo e muita repressão, ela cresceu nessa torre. Obviamente, através da visão que ela construiu do mundo, ela não buscou sair dali, até porque ela também tinha uma submissão, um respeito à figura de autoridade que tinham colocado ela ali. Então ela não pensava em infringir
essa regra. Até que algo inesperado acontece. Pulando aí toda a questão machista e sexista do príncipe do Salvador salvando a donzela, vamos pular essa parte, existe aí um acidente, algo inesperado, que é o príncipe passando pela torre e a ouvindo cantar. Isso faz com que os dois se conheçam e estreitem uma relação, até que ele tenha acesso a esse universo fechado da Rapunzel, que é a torre, através do cabelo dela. E também, através disso, ela vai ter acesso a um outro tipo de visão e de conhecimento e interpretação do mundo. Através disso, através desse incidente de algo não programado, ela tem a oportunidade de recomeçar a vida dela fora do que até ali, ao longo desses anos, ela entendia como verdade absoluta, como o único universo possível. Ao conhecer essa pessoa e sair da torre, ela vai ter a oportunidade de conhecer o mundo como de fato ele é, ou de pelo menos interpretar o mundo da maneira que ela achar melhor. Ela vai ter o direito, pela primeira vez, de se deparar com o que tem lá fora e escolher o que ela quer. Pelo menos simbolicamente, essa história nos conta isso. Obviamente, nos contos que a gente recebeu, assistiu, leu durante a vida, a gente vê ali, né, uma história de amor, de salvação do príncipe encantado, da donzela, que também está ali embutido, e que por trás tem algo muito mais psicológico, arquetípico, e que nos proporciona esse exercício de pensamento que o Arcano 16 também traz. E por isso eu decidi chamar esse episódio de Tragédia ou Libertação. Eu quero te convidar, nesse momento, a lembrar de algo a médio ou longo prazo no seu passado que você tenha considerado uma tragédia. Pode ser uma doença, pode ser uma perda de alguém, de algo, de uma situação, de um relacionamento, pode ser uma demissão, um acidente que você sofreu fisicamente também e que você tenha considerado como algo trágico, como algo que te atrapalhou, algo inesperado e que interviu no funcionamento da sua vida, das suas rotinas, da sua percepção de mundo. Olha em retrospecto agora. Antes da gente avançar, é importante que você faça esse exercício de olhar para a gente ir avançar no episódio juntos. O que você vivenciou no seu passado que você resmungou, que você murmurou, que você brigou com os deuses e se sentiu abandonado, e se sentiu traído, e se sentiu injustiçado? O que aconteceu no seu passado? Que tragédia foi essa? Todo mundo passa por uma tragédia. Eu, recentemente, no último ano, passei por uma tragédia. Por várias tragédias. E na hora, tamanha tragédia, tamanha confusão que a gente, obviamente, só consegue entrar em desespero. Entrar num processo, às vezes, de autocomiseração, de autopiedade, e não enxerga o cenário de uma forma completa ou realista. E é justo isso, é normal, é humano isso, a gente não vai enxergar mesmo. Porque no meio do caos, é caos que tem. A gente não vai conseguir enxergar de forma organizada quando as coisas estão caindo na nossa cabeça ou quando o nosso chão está desmoronando, como acontece na torre. O que foi? Que foi com você que aconteceu? Foi uma demissão? Foi um rompimento? Foi uma traição de alguém? Foi uma amizade que você perdeu? Foi um parente que você perdeu para uma doença? Foi você que adoeceu? Agora, com isso em mente, com essa tragédia do seu passado, tenta associar se você estaria onde você está hoje, se essa tragédia, se essa mudança inesperada, se essa intervenção inesperada que você, de livre e espontânea vontade, jamais decidiria por isso acontecer, como que essa tragédia impactou no que você vive hoje, no que você tem hoje, no que você quer hoje, no que você é hoje. Se isso não tivesse acontecido, você estaria aí? Você seria isso? Será que isso não fez você se mexer em outra direção? Nem que você não tenha chegado nessa resposta ou chegado num lugar, será que você estaria fazendo essa caminhada
de busca por isso, que não é mais aquilo, e que é algo que ainda não se revelou, mas que vai se revelar inevitavelmente, será que esse abalo que você sofreu no passado não foi bom? Não foi uma bênção? Não foi uma intervenção dos céus? Porque você, com tanta rigidez, talvez não estivesse enxergando que aquilo que você estava vivendo não era bom. Que aquele emprego que você estava só estava te fazendo mal. Que aquele relacionamento que você tinha era uma pedra no seu sapato. Que aquela amizade que você tinha era desregulada, era injusta, não valia a pena. Às vezes você se dedicava muito e recebia pouco. Será que essa perda desse parente não é só o destino acontecendo? Porque você tem que enxergar de uma forma trágica. Será que essa doença que você teve não foi um sinal de que você tinha que pegar mais leve, parar, observar mais o seu corpo, observar como anda a sua alimentação, como anda a sua rotina, se olhar, se perceber, sentir dos pés à cabeça, fisicamente, como você tá, quem você é, de ir num médico, de precisar ali fazer um exame, nem que seja de rotina, mas que voluntariamente você jamais iria. E que essa doença fez você entrar no hospital para procurar respostas. E aí lá você achou respostas que você precisaria achar e que era importante que você achasse. Para que você achasse ali uma solução, uma cura, um tratamento, antes disso ser tarde demais. Então às vezes o que a gente entende como tragédia, e sofre, e chora, e amaldiçoa, e xinga, e reclama, será que não foi uma intervenção? Será que não foi alguém que está olhando por você? Seja lá o que for que você acredita, você pode até não acreditar em nada. Você pode ser ateu. Não tem problema. Sabe por quê? Porque às vezes você, de forma racional, estava tão enraizado, tão impregnado com essa sua rigidez de não aceitar mudanças, de não aceitar términos, de não aceitar que aquilo era ruim para você, que aquilo parecia bom, mas não era? Será que você mesmo, de forma quase racional, no seu inconsciente, não trabalhou para você achar uma forma não racional, não clara, de pôr fim naquilo? A gente acha que o nosso corpo está separado, né, da nossa cabeça, do nosso coração, mas não está, eles estão em harmonia. E se a nossa mente, se o nosso coração está sofrendo, e o nosso corpo sabe disso, ele por completo sabe disso, ele vai se manifestar para que você se afaste do que está causando essa dor. Então, você pode não acreditar que existe uma divindade que causou isso em você, mas o seu corpo sabe que determinada coisa está te causando o mal. E ele vai reagir para que você se afaste dessa raiz, dessa causa. E por que eu estou falando isso? Usando essas tragédias como exemplos. Porque elas são mais simbólicas, né? Elas ficam mais na nossa cabeça. Mas a gente pode ir além disso. Por que a gente, mesmo sofrendo, continuou investindo em determinadas situações, determinados padrões, determinadas crenças, e não mudou de forma racional, de forma espontânea? Por que teve que ter uma intervenção? Por que a gente não fez porque sim, porque quis? Por que a gente teve que sofrer, entre aspas, uma tragédia para se desfazer daquilo que, se a gente parasse um pouquinho para pensar, a gente ia catar que não estava funcionando mais, que não servia mais para mim, que não servia mais para você? Porque a gente tem o hábito de criar estruturas na nossa vida. Desde que a gente nasce, são impostas estruturas pra gente. São impostos padrões de como que a gente tem que viver, de como a gente tem que se vestir, do que a gente tem que conquistar. Então a gente tem que conquistar um emprego X, ganhar um salário Y, com determinada idade. No máximo você tem que estar casado ou casada, e aí você com determinada idade tem que ter filhos, e tem que ter a sua casa, e aí você vai seguindo uma cartilha que foi jogada na sua mão que nem uma batata quente, e você sai que nem um lunático, reproduzindo essa cartilha sem em nenhum momento questionar se ela cabe
em quem você é. Essa cartilha corresponde ao ser humano que você é, porque você não é como eu sou. E eu não sou como o fulano é. A gente não pode ficar se limitando às caixas que são impostas pra gente. A gente precisa se libertar dessa imposição. Inevitavelmente, a gente vai criar uma caixa. É inevitável. Mas não é melhor você criar a sua própria caixa? E aí, mesmo criando a sua própria caixa, é importante a gente sempre lembrar que essa caixa ela é mutável. Porque a gente fala caixa de uma maneira de ilustrar esses padrões. Mas a gente não é uma caixa. A gente não é uma casa. A gente não é um muro. A gente não é uma parede. A gente não é um vaso que quebra e precisa de conserto. A gente não pega um super bonder e cola esse vaso e a gente sabe que nunca mais ele vai ser do mesmo jeito, mas mesmo assim cola porque ele é a única forma que ele tem de existir é daquela forma. Ele só vai funcionar, ele só vai ter utilidade na nossa existência se ele tiver aquela forma de vaso. Então você vai lá e cola os pedaços que você quebrou. Mesmo ele não ficando do jeito que ele era, sempre vai ter as cicatrizes dessa queda desse vaso. Você não é um vaso. Você pode começar tudo do zero. Quando você entende que algo não funciona mais para você, que algo rompeu, que você não se sente mais pleno sendo isso que você está vivendo, sendo isso que você está reproduzindo, às vezes até por escolha no passado, mas que agora não faz mais sentido, você pode mudar. Você sabia disso? A gente pode mudar. Você não é um vaso que só funciona se tiver esse formato, esse shape. Você é mais que isso, você é muito mais poderoso. Aceita isso, para de querer ser vaso, quando você pode ser um slime, né? Toma a forma que você quiser e se não der certo, faz de novo. E se enjoou, muda. E isso serve para tudo, para o lugar que você mora, para o jeito que você se veste, para o relacionamento que você tá, para a profissão que você tem, a formação que você tem, a religião que você tem, a sua crença, os seus amigos, o seu círculo de amigos. Quem vai compor o seu círculo de amigos? Você vai ficar alimentando essa amizade de 20, 30 anos que fez sentido até determinado ponto, mas que não faz mais. Não será melhor você ficar sozinho ou começar novas amizades que condizem com o seu novo eu? Se você olhar lá para trás nos episódios onde eu falo da morte ou da roda da fortuna, onde eu reforço e repito inúmeras vezes que tudo é cíclico, nada é para sempre. Se você não está vivenciando essas mudanças ao longo da sua vida, essas mudanças de percepções, de realidade, do que é o mundo. O que é o mundo para você não é o mesmo que o mundo é para mim. Cada um tem uma percepção de mundo. E você não precisa ficar mudando de percepção todo dia. Mas é muito, muito bom você saber que o seu vizinho enxerga de outra forma. E como que ele enxerga? Como que o seu amigo enxerga? Como que o seu coleguinha do trabalho enxerga? É bom você saber dessas pluralidades porque você começa a respeitar mais as outras pessoas e a se respeitar. Porque quando você sabe que existem outras possibilidades além da sua possibilidade, quando você escolhe viver a sua, ela é muito mais verdadeira. Ela é uma escolha muito mais racional. Porque se você escolheu essa que você vive, por exemplo, a sua religião, você vive essa religião porque a sua mãe tinha essa religião, porque o seu pai, porque a sua avó, a sua bisavó, a sua tataravó eram dessa religião. E aí você vive assim. Então você não escolheu isso, você recebeu isso, quase de forma hereditária. Mas quando você se abre para entender que além dessa sua religião e dessa sua fé, existem outras religiões e existem outros credos, então faz de conta que você nasceu em um lar com determinada religião e acha que só isso é o certo, nunca parou para pensar que talvez outra religião funcionasse melhor para você, viesse mais de encontro ao que no seu íntimo você de fato é. E aí você acabou se fechando nisso. Se você conhecer outras pessoas, outras realidades, você não precisa ir visitar o templo ou o centro de outras religiões, mas só de você conviver de forma aberta e ouvir
a experiência de outras pessoas é muito enriquecedor. Não porque você vai mudar de ideia, mas porque vai fazer com que a sua escolha, seja ela qual for, seja ela continuar a tradição da sua família e permanecer nessa religião, seja ela mudar de religião, mudar de fé, seja ela não ter mais uma religião, qualquer uma dessas escolhas ela vai ser muito mais válida do que a primeira escolha, que não foi uma escolha, foi uma imposição, foi uma reprodução do que os seus antepassados viviam. Então existe uma romantização nessa coisa de hereditariedade, seja do que for, e às vezes não é bom, porque tira da gente o privilégio de entender e de escolher o que a gente quer pra gente. Eu entendo a questão do orgulho, de você amar aquilo que o seu passado representou e te proporciona agora, mas é bom a gente exercitar esse livre-arbítrio, esse entender o que funciona pra gente. Porque senão a gente se fecha, a gente vira uma Rapunzel, presa na torre, com que as pessoas foram colocando pra gente e ensinando o que era o mundo. Então te ensinaram que você tinha que se vestir assim, te ensinaram que você tinha que comer isso, né? A maioria dos brasileiros comem, por exemplo, diariamente arroz e feijão, né? Que inclusive é até um ditado popular, né? A gente fala, isso aqui é o arroz e feijão de tal coisa, quando algo é o básico de determinada coisa, porque é a nossa alimentação básica. E eu amo arroz e feijão. Só que eu odeio comer arroz e feijão todo dia. Por que você come todo dia arroz e feijão? Não tem nada além disso que agrade o seu paladar? Sempre que a gente fala de comer além do arroz e feijão, a gente acha meio, nossa, mas é caro. Não. Sei lá, troca o feijão por ervilha, troca o feijão por lentilha, troca o arroz por purê de batata. Exercita seu paladar, brinca com ele, surpreende seu paladar. Por que você vai ficar comendo todo dia a mesma coisa? É por preguiça? Sabe? Aquele arroz e feijão e um bife, né? E uma salada todo dia é uma delícia, eu amo. Mas se todo dia eu comer isso, eu não gosto. Eu não gosto de repetições, eu não gosto de rotinas. Quando eu tenho que diariamente fazer um trajeto para chegar ou num trabalho ou num compromisso, eu exercito de tempo em tempo mudar esse trajeto. Porque quem trabalha todo dia, de segunda a sexta ou 6x1, sabe. Chega uma hora que você não aguenta mais pegar aquele ônibus, pegar aquele vagão de trem, pegar aquele vagão de metrô, que você já até conhece todo mundo, né? Você entra tão no automático que parece que você tá numa esteira, né? Não parece que você tá fazendo um trajeto, onde dezenas de pessoas e dezenas de acontecimentos passam por você. E o Arcano 16, a Torre, vem nos alertar também sobre a rigidez no nosso cotidiano. Não só com a rigidez que a gente tem desde o berço, com as nossas crenças, com a nossa visão de mundo, com o nosso entendimento do que é relacionamento, do que é alimentação, mas ele vem falar também da rigidez nas pequenas coisas. Como você se comporta numa conversa, num diálogo onde alguém pensa diferente que você? Como você se comporta no trajeto até o seu trabalho, até a sua faculdade? Você entra no piloto automático, você nem olha o que está acontecendo ao seu redor, você nem se interessa em mudar o trajeto porque você vai o trajeto inteiro olhando para o celular, subindo e descendo o feed do Instagram, sem ler nada, sem consumir nada, porque se estivesse consumindo alguma coisa, tudo bem, mas você não está consumindo, você está se distraindo. Tudo para não olhar ao redor, tudo para não lembrar onde você está, por que você está, para onde você está indo. Se tivesse um botão de desligar a nossa mente nesse trajeto, talvez a gente desligaria. Mas não é melhor, já que não dá para desligar, a olhar para o lado? Nisso a gente começa a enxergar e expandir o nosso entendimento de mundo, ver outras realidades, ver outras pessoas, ver coisas engraçadas, ver coisas tristes, ver coisas que você vai ter uma história para contar quando chegar no trabalho ou quando chegar em casa à noite. Vai ver um comércio novo que abriu perto da sua casa e que você pode estar precisando dele. Vai ver uma árvore bonita, uma flor, um animal, um gato. Eu sou o louco da janela de ônibus, eu passo olhando tudo e tirando foto. Eu amo isso. Então, por olhar muito ao redor, quando eu estou fazendo um trajeto, eu meio que mapeio
aquele lugar. E chega uma hora que eu já olhei tanto, já estressei tanto aquele caminho que eu preciso mudar de caminho. E isso também tem a ver com a torre, tem a ver com essa sair dessa zona, sair desse universo limitado que você criou, que é o seu universo. E eu sei que não é fácil sair desses universos, ou desse universo, né, que a gente cria pra gente. Às vezes é um processo demorado. Por isso que lá no começo eu te convidei a olhar lá para trás, lá naquela tragédia do passado, porque muito provavelmente ela te levou aí onde você tá. Onde você tá agora tem a ver com aquilo lá que você chamou de tragédia no passado. Ela te jogou para aí. Foi tragédia mesmo? Ou não? Algumas tragédias do meu passado, que quando aconteceram eu considerei tragédia, se não fossem elas eu não estaria aqui agora falando com vocês. Definitivamente não. E eu nem preciso olhar muito para trás. Coisas que aconteceram 2, 3, 4 meses atrás me trouxeram até aqui. Essa é a torre. É quando a gente tá tão no piloto automático, tá tão convicto do que a gente vive, do que a gente é, tá tão egocentrado, tá tão fechado nas nossas crenças e nas nossas convicções, naquilo que foi ensinado pra gente, que Deus é isso, que menino veste azul, que menina veste rosa, que esse é o ônibus que eu vou pegar a minha vida inteira para chegar nesse lugar, não tem outro caminho, que arroz e feijão é a única comida possível, macarronada é só os domingos. E aí você vai vivendo igual a Rapunzel, naquela limitação, naquela torre. E você tá tão certo de que isso é o certo e de que nada além disso é certo e que nada além disso existe. Você tá tão cego, você tá tão limitado que se não for uma tragédia, você não vai sair daí. Que se não for um raio caindo na sua cabeça, você não vai acordar, você não vai se mexer. Se você não ficar doente, se você não quebrar o braço, se você não quebrar a perna, você não vai ser chacoalhado. Você vai continuar repetindo isso pro resto da sua vida. Se uma tragédia não acontecer, será que você vai se mexer? Então a torre, ela vem num momento assim muito crucial. É quando tudo que está ao seu redor está vendo que se não tiver uma intervenção, você vai continuar insistindo nisso que não funciona mais, nessa limitação. Você pode estar até bem vivendo com aquilo, mas se você conhecer aquilo outro, que você está se fechando os olhos para ver, você vai viver melhor. E aí é quando vê essa interferência, essa intervenção, e fala: sai do casulo, sai da torre, olha o resto do mundo, olha para as outras possibilidades, porque você está se repetindo, porque você está se machucando, vivenciando isso todos os dias da sua vida. E aí vem a tragédia. Só que lá no futuro, lá na frente, você vai olhar para trás e vai ver que se não fosse essa tragédia, se não fosse ela, você não estaria lá. Você não teria mudado de faculdade, você não teria mudado de cidade, você não teria mudado de emprego, você não teria mudado de namorado, de namorada, de marido. Você não teria desistido de determinada ideia se não fosse essa tragédia. E de repente, do interior e do exterior, surgiu a força inominável, o amor que sustenta a matéria. Meu topo se abriu, meus subsolos também. As energias do céu e da matéria, unindo-se, atravessaram-me como um furacão. Conheci o fogo do centro da Terra, a luz do centro do universo, recebi o eixo universal, vibrante. Já não era mais uma torre, eu era um canal. Essa continuação do trecho que eu li no começo do episódio, onde a torre deixa de ser fechada e convicta e cheia de si e passa a receber a tragédia, a intervenção como algo necessário para que ela seja um canal dessa força no mundo. Ela recebe esse choque, essa turbulência como algo frutífero, que vai levar ela para um outro lugar, que vai fazer ela conhecer outras estruturas, outras realidades. Isso é lindo. Se a gente conseguir aplicar isso no nosso dia a dia e principalmente lembrar disso quando as tragédias acontecerem, vai ser muito bom. Não estou falando para a gente virar um doido, né, que
que o circo tá pegando fogo e a gente tá sentado, tá tudo bem, não tem nada acontecendo, isso é uma bênção. Não, não é isso. Eu tô falando de discernimento, pra gente saber que esse algo que tá acontecendo é bom ou ruim, pra gente conseguir olhar pra ele com um pouco mais de calma e com um pouco mais de projeção de futuro. O que isso acontecendo agora vai me causar, de fato, de forma mais fria, de forma mais calculista. Obviamente, algumas tragédias, algumas coisas são tragédias mesmo. São coisas ruins mesmo que acontecem com a gente. São outras pessoas que tentaram machucar a gente. E ainda assim a gente vai sair dessa, a gente vai se recuperar, a gente vai se mexer. Mas tem coisa que acontece porque a gente não consegue se mexer, a gente não consegue sozinho enxergar a rigidez que a gente está vivendo. E aí só uma grande explosão, só uma grande ruptura faz a gente se mexer. Vamos para as leituras, então? Número 1. Não adianta forçar a barra. Eu já falei aqui várias vezes que não tem problema nenhum em a gente ficar mais quietinho, em a gente se resguardar, principalmente quando é de forma estratégica, para a gente olhar o que a gente fez e o que a gente viveu até aqui. O tarot tá falando, para de forçar, não vai acontecer agora, não é o momento de avançar. E você tá forçando a barra, você tá tentando colocar em marcha uma energia que não vai ser frutífera agora. Guarda essa energia, vivencia esse recolhimento, essa não ação que o tarot está sugerindo. Então, se você perguntou se eu devo fazer, se vai acontecer, não vai acontecer. É o momento de você se resguardar. É o momento de você ficar quietinho, de pensar no que aconteceu no passado, analisar o que aconteceu no passado e aplicar isso agora na sua vida, mas não agindo. Aplicar de forma intelectual, de forma racional, de forma lógica, para daqui a pouco você começar a agir. E quando for precisar agir, você vai saber, você não vai ter nem dúvida. Porque se você soubesse que era a hora de agir, você não teria nem feito essa pergunta. Se você soubesse que era para acontecer agora, você não teria nem feito essa pergunta. O fato de você estar com dúvida sobre isso já mostra que não é a hora. Espera. Número 2. O dinheiro, a prosperidade está à sua disposição. O mundo material está à sua disposição. Só que você não consegue assumir isso na sua vida. Você talvez sinta culpa de querer ter isso, de querer ter mais, de querer ser rico, de querer ser próspero, de querer mais. E fica se colocando num lugar de vítima, num lugar de pessoa que não tem condições, se coloca para baixo muitas vezes. É uma autocomiseração que está te prejudicando, que está bloqueando a prosperidade na sua vida. E não só a prosperidade material, mas todo tipo de prosperidade que a gente pode ter no mundo. Então você está passando dificuldade no seu emprego, no seu relacionamento, na sua vida sexual, porque você se coloca para baixo, porque você acha que você não merece, porque você acha que você não consegue, que você não pode, que você não tem, que você é um coitadinho. Se você continuar tendo esse pensamento de inferioridade, você não vai acessar coisas prósperas. Seja dinheiro, seja estabilidade, seja um bom contrato, seja um bom emprego, seja um bom parceiro de cama para você fazer sexo. O que está atravancando você de acessar os prazeres da vida? Está atravancando você de acessar o banquete que o mundo quer te oferecer e você não consegue assumir porque você se acha inferior a tudo e a todos. Sai dessa posição, você não é coitadinho, você não é inferior. Saindo disso, você vai começar a acessar essa prosperidade, essa fartura que está à sua disposição. Número 3. Eu acho que você vivenciou muitas coisas no campo afetivo, no seu passado, muitas coisas que te magoaram, que feriram o seu coração. Pode ter sido amizades, relacionamentos, um namorado, uma namorada, muitas coisas que te magoaram no campo afetivo, você ficou fragilizado com isso. E você ficou acumulando essas experiências amorosas e afetivas e sentimentais do passado. Isso te fez chegar nesse momento que você tá, mais introspectivo, mais quietinho, de não ação. E tudo bem, porque como eu disse pro número 1, é normal a gente ficar mais introspecto. Não tem problema.
O problema fica quando a gente fica demais, quando a gente nunca mais sai dessa introspecção, desse olhar para dentro, dessa individualidade, dessa gestação infinita. Nenhuma gestação pode durar para sempre. Ou ela prospera ou ela não prospera. Ela tem um prazo para acontecer. Ou ela vai acontecer ou ela não vai acontecer. E aí, aconteceu ou não aconteceu? Aparentemente não aconteceu, porque você está tentando segurar esse movimento. Por quê? Principalmente porque você acha que não tem mais nada para você viver. E tem. O que você viveu até aqui no passado, que você às vezes até se orgulha e fica contando essas histórias para as pessoas, falando: olha o que eu vivi, olha o que eu sofri, olha essa história de... olha como me ferraram aqui. Você acumula essas histórias sentimentais, esses traumas, como as pessoas dizem, você tem um saquinho de mágoas do seu passado. Isso está te atravancando. Deixa o passado para trás, acabou, deixa ele lá. Ele tá te impedindo de viver algo novo, porque tem coisa nova para você viver. Você não viveu tudo, você viveu quase tudo. E aí quando você tava quase lá, você desistiu, Você começou a acumular mágoas. Vai viver o novo. Não adianta você ficar aí parado. Você já ficou parado demais, já pensou muito. Agora é hora de dar a luz às coisas novas. Muito obrigado por ter ouvido mais esse episódio. Eu peço por gentileza que você compartilhe com seus amigos, com seus familiares, manda no grupo de WhatsApp, no Facebook, no Instagram, no Twitter, no TikTok, onde for. Me ajuda muito. Não financeiramente, porque eu não ganho nada com o podcast, mas eu gravo para as pessoas ouvirem. Então, quanto mais pessoas ouvirem, melhor. Mais longe essa mensagem que eu gravo com muita dedicação, com muito carinho, ela vai chegar. Assim como ela chegou para você. Então compartilha, não guarda ela só para você. Espalha esse episódio e os outros que você já ouviu. Se você gostou, claro. Eu vou ficar muito feliz. Me conta também o que você achou. Me manda direct, eu respondo super rapidinho. E a gente pode conversar também lá pelo Instagram. Muito obrigado. Até a semana que vem. E um beijo.